Alexandre, a palavra é sua. Deus te abençoa. Obrigado. Olá a todos. Espero que estejam todos bem. Eu aqui também, graças a Deus, muito bem, né? Hoje, Dia das Mães, né? E como você disse, Ivonete, todos os dias são Dia das Mães, né? E os filhos, nos tempos atuais, não compreendem isso, né? Mas faz parte, né, dos nossos aprendizados aqui na Terra. A ingratidão ainda está muito alta, porque nós também estamos em um momento de muita imperfeição, de muitas dificuldades, sofrimentos. E a maior parte desses sofrimentos advém de nós mesmos. Muitos de nós buscam esse sofrimento com as mãos. E nós estamos no capítulo 5 e este item vem falar justamente disso. Os tormentos voluntários. Tormentos que nós buscamos com as próprias mãos. Quantos sofrimentos nós poderíamos evitar aí se nós deixássemos de lado coisas que temos assim enraizados em nós, mas que nós estamos aqui para vencer justamente. Vencer o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Porque nós sofremos demais por causa de ciúmes, por causa de cólera, devido a vários lances que nós passamos pela vida, e aí nós queremos estar sempre com a verdade. A nossa opinião deve prevalecer sobre as outras, as minhas ordens devem prevalecer sobre as outras, e é por isso que sofremos tanto. Mas aí então, vamos lá no item, fazer uma pequena leitura, e aí a gente conversa mais um pouco sobre os tormentos voluntários. O ser humano está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são antigozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Vamos lá. Nós estamos aqui na Terra pelos ensinamentos que nós já estamos buscando assimilar nos tempos atuais. Nós espíritas e todos aqueles simpatizantes entendem que nós estamos na Terra para estudar, para aprender as leis de Deus, para aprender mais de nós mesmos, para saber um pouco de onde viemos, porque isso nos ajuda a nos conhecer, e consequente também saber para onde vamos. Por que estudamos, já que é uma escola, por que temos de passar tudo isso, e o que vamos ganhar, o que vamos ter depois disso? E a doutrina espírita busca esclarecer tudo isso para nós. E principalmente o conhece a ti mesmo. Parece até maçante quando a gente sempre fala no conhece a ti mesmo. Mas é simples. Muitas pessoas que são egoístas não se acham egoístas. Muitas pessoas que são ciumentas não se acham ciumentas. Pessoas que são orgulhosas não se acham orgulhosas. Pessoas que são vaidosas e arrogantes não se acham dessa maneira. É porque não conhecem a si mesmo. Olha só. Então,
É por isso que os ensinamentos evangélicos frisam tanto nisso, para fazer com que percebamos o que traz a infelicidade em nossas vidas. Porque, para nós, infelicidade é tal qual até já foi citado, não, até que ainda não. Nós ainda vamos chegar nesse item, que é a infelicidade real. Então não foi citado. Então eu só vou comentar um pouco, mas que o próximo item vai explicar melhor. A infelicidade é quando nós abusamos nos excessos do mundo. É quando nós excedemos nos prazeres do mundo, como o texto disse. Que nós somos ávidos das coisas do mundo. Queremos abusar da sensualidade, da sexualidade. Queremos abusar das coisas materiais. Queremos abusar dos bens temporais. A gente não quer abrir mão disso. Tá? E pelo fato de não abrir mão disso, nós trazemos para nossas vidas tormentos voluntários que não precisávamos passar por isso e sofremos a mais. O que quer dizer? Nós já temos de ter de passar por provações, por dificuldades naturais que nos são propostas para que nós possamos sermos melhores, para que nós possamos ser mais caridosos, amar mais, entender mais, aceitar mais o outro. Nós passamos por provações para isso, para chegar no ponto de nos entendermos como irmãos. E nós também já passamos por muitas expiações, que são os excessos do passado, e também muitos do presente. Já ainda passamos por expiações que costumam ser sofridos também. Mas além disso, nós ainda buscamos esses tormentos voluntários, que advêm. Vamos começar de um dos mais pesados, a cólera. Muitos de nós nos irritamos por qualquer coisa, por qualquer discussão, por coisas simples do dia a dia, estamos nos irritando. É daí que vêm as injúrias e violências no mundo, através da cólera. Por quê? A cólera faz com que o ser, no momento, esquente a cabeça, a mente, e ele não pensa. Em não pensar, faz bobeira. É o que nós vemos por aí. Por que tem tantos crimes conjugais? Por que tem tantos crimes, às vezes, os filhos para com os pais? Por que tem tantos crimes nas ruas, nas festas, depois de bebedeiras, entre outras coisas? Porque advém, na maior parte das vezes, em momentos impensados, que foi gerado por uma contrariedade, que é uma discussão, é um ciúmes, é um orgulho, é um egoísmo. E aí nós pagamos por isso. E aí, além de já ter de passar por tantas dificuldades na vida, ainda passamos por esses tormentos que muitas vezes terminam casamentos, terminam namoros, pessoas ficam desempregadas, pessoas atentam contra a própria vida, entre tantas outras coisas que a cólera traz para nós, que o ciúmes traz para nós, que a arrogância traz para nós, que a vaidade, aquela inveja doentia traz para nós. Quantos filhos aí estão hoje sem os seus pais juntos por causa de ciúmes? Ciúmes da esposa, ciúmes do esposo, e assim vai. O Evangelho, ele vem buscar acalmar isso em nós, porque de certa forma faz parte do ser. Se o ser é orgulhoso, vaidoso, egoísta e invejoso, é porque está ali, enraizado nele. E só tem uma forma dele ir se desfazendo disso. Esforço. Esforço no qual ele busca na religiosidade, e essa religiosidade vai domando as suas más inclinações. Com o tempo, só o tempo, que vai passando por nós. O tempo vai passando por nós e ele vai nos limpando, mas mediante a esse esforço. Esse esforço de entendermos o Evangelho. Esse esforço de querer que Deus esteja em nossas vidas. E muitos vão dizer, mas Deus já não está em nossas vidas? Ele até busca estar em nossas vidas o tempo inteiro. Mas para aqueles que buscam
essa felicidade vã, doentia, não tem como ele se aproximar, ele não consegue. Porque nós criamos à nossa volta uma sintonia tão negativa, uma energia tão negativa, que nem os nossos anjos da guarda conseguem ficar perto. Vamos lembrar do livro Nosso Lar. Quando no momento ali André Luiz ainda estava tão perturbado, tão doentio em querer entender as coisas, nós observávamos que ao lado dele só tinha também pessoas doentias. Só tinha também um perfil sombrio do tempo à sua volta. Mas por quê? Porque aquilo ali fazia parte da mente dele. Ele não estava entendendo nada, ele estava perturbado, ele também estava em cólera consigo mesmo e com o meio, então por isso que estava tão tenebroso à sua volta. Então fica difícil de Deus se aproximar, do anjo da guarda se aproximar, de benfeitores se aproximar, fica difícil. Mas quando nós buscamos a Deus, pode ter certeza, Ele vem de imediato. Eu lembro até que eu achei graça de uma palestra quando Haroldo Dutra comentou justamente disso. Que quando ali André Luiz se ajoelhou e orou, a ajuda já estava ali, do lado, já apareceu de imediato. Então o Haroldo até brinca assim, gente, quando vocês estiverem em dificuldades, seja a dificuldade que for, ajoelha na hora e ora, que a ajuda vem de imediato. E é verdade, a ajuda já estava ali. Mas por que ele não conseguia ver? Por que a ajuda não conseguia se aproximar? Porque o campo estava fechado. André Luiz estava fechado naquele momento. Olha só, devido ali à sua ignorância de entender o que estava acontecendo. Eu não sou um suicida, eu não me matei. A culpa não é minha. O que eu estou fazendo aqui? O que esses doidos estão correndo atrás de mim, gritando suicida? O que é isso? Mas depois ele se acalma. Ele se acalma. Ele se ajoelha. E ele busca então orar a Deus. Ele lembrou que a sua mãe lhe contava de um Criador de todas as coisas. E ele se ajoelha para esse Criador de todas as coisas. Aí o campo se abre. Porque Deus se manifesta através do próprio ser, através de espíritos iluminados, através do anjo da guarda, através de pessoas reencarnadas. E Ele então manda todo esse corpo para nos ajudar. E estava ali já do lado. E aí onde que Ele tem esse auxílio? E é a mesma coisa para conosco. Deus estará junto conosco se nós o buscarmos, se nós o aceitarmos, abrir a porta ali da nossa mente. Por isso que a doutrina espírita nos ensina a trabalhar a fé raciocinada. Aquela que a gente raciocina, que a gente busca pensar, busca a lógica das coisas e entender que Deus é amoroso e está por nós, mas desde que nós o aceitemos e possamos abrir o nosso coração para Ele. Aí Ele se adentra. Aí Ele vem então e toma o espaço e nos ajuda. Que nós possamos entender que nessa vida nós podemos facilitar e muito, podemos ser felizes, podemos ter uma felicidade relativa neste mundo. Temos de passar por dificuldades, por ingratidões, por doenças, por dificuldades familiares, profissionais, financeiras. Vou até parar aqui, senão as pessoas desesperam. Sim, nós temos de passar por tudo isso. Mas aquela pessoa que passa com Deus, ela passa como se estivesse nas nuvens. Ela passa de uma forma mais leve, calma, porque ela está domando a cólera que poderia se manifestar. Ela está domando ciúmes que poderia acordar nela devido a algum lance com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com a profissão, com as coisas materiais. Então ela consegue domar isso. E consequentemente, o Evangelho vai ensinando para ela assim, olha, nada disso é seu, tudo é emprestado. São talentos que nos são emprestados para que nós possamos estar aqui na Terra como mordomos de Deus. Eu estou aqui como mordomo de Deus. Devo utilizar todos os recursos, todos,
para aprender com eles e, consequentemente, auxiliar as pessoas. Quanto mais riqueza, mais eu devo me entender como um emissário do Cristo para utilizar tudo isso a favor do meu semelhante. Eu lembro de um texto de Meimei que vem nos dizer assim: se eu não abraço o semelhante, se eu não entendo o que o Cristo quis nos dizer com aquela lição de que aquele que quiser ser maior no reino de Deus, que seja o servidor aqui na terra. Aquele que não entender isso, não será ninguém. Passará por dificuldades amargas, misérias, decepções, sofrimentos e solidões. Olha, parece até terrorismo. Mas a gente precisa frisar isso, que é preciso entender que sem o Criador de todas as coisas ao nosso lado, nosso Pai, não tem felicidade. Nós temos a lição do filho pródigo, que nós temos lições do filho pródigo para todos os lados, de pessoas que abandonaram o auxílio e passaram por dificuldades. Mas quando aceitaram aquelas pessoas que estão ali para ajudar, elas se levantaram, elas se reergueram, através do auxílio dos pais, através do auxílio dos cônjuges, dos filhos, dos amigos, e assim vai. Quando a gente deixa o orgulho de lado, a inveja de lado, a arrogância de lado, o apego de lado. Tem até um texto aqui de Emmanuel, que está aqui comigo, bem pequenininho aqui, vem nos falar do desapego. Porque uma das formas de sofrer menos na terra é justamente o desapego. Devemos valorizar as coisas? Devemos, porque não é fácil conquistar coisas. Devemos valorizar as pessoas? Devemos amá-las? Devemos. Mas vamos lembrar que ninguém é nosso, que nada é nosso, que tudo fica aqui, ou tudo volta para a espiritualidade em se tratando de pessoas que conviveram conosco. Nada é nosso. Mas o que fica é a amizade, o carinho, a atenção, o afeto e também aquela crença que nós temos de saber que o reencontro acontecerá em se tratando de espíritos que estiveram em nossas vidas, mas em se tratando de bens materiais, fica aqui na terra, que nós possamos fazer bom uso enquanto nós os tivermos, mas que depois que nós deixemos para outros que possam fazer bom uso também. Funciona dessa maneira. E o ser que compreende isso, ele é feliz. Ele aprende que a verdadeira felicidade pode ser encontrada quando a pessoa trabalha o seu coração e entende que aquele ser que deixa as coisas do mundo, trabalha as coisas do mundo, mas deixa elas no mundo para alcançar a sua libertação na espiritualidade, este ser ele é bem mais feliz. Como o próprio Cristo vem nos ensinar. Aquele que busca as suas recompensas no meio terreno, ele já terá a sua recompensa, a sua glória. Vai ser então os aplausos que ele teve no mundo, os prazeres que ele usufruiu no mundo. Já que ele buscou isso, então essa vai ser a sua recompensa. Mas ao passar do outro lado, será tal qual uma realeza, que nós vemos ali no capítulo 2, se não me engano. No capítulo 2 fala de uma realeza terrestre. Acredito ser este capítulo. Aqui, ó, já estou nele. Isso mesmo. Uma realeza terrestre, que vem nos dizer que ela abusou dos seus poderes temporais no mundo, como muitos de nós abusamos. Ah não, eu vou passar do outro lado, eu vou ser, como eu sou um governante aqui poderoso, eu vou ser do outro lado. Sou um empresário poderoso aqui, vou ser do outro lado. Sou bonita e charmosa aqui, ou bonita e charmosa aqui, vou ser do outro lado. Sou uma rainha aqui, vou ser do outro lado e pronto. Mas chega lá, percebe que a sua luz está tão apagada, está tão escura, percebe que a sua consciência está tão pesada, percebe que ele está envolto de sombras, e ele observa a sua volta, vê pessoas que antes estavam com ele tão simples, às vezes os faxineiros,
as pessoas de um baixo escalão lá onde que ele vivia, ou os vizinhos que ele tinha, bem mais simples, que quase não tinha nada, mas era feliz com o que tinha, ele vê que do outro lado elas estão muito melhores do que ele. E é isso que a doutrina espírita vem acordar em nós. Desapego. Quantos estamos presos a grilhões invisíveis? Quer dizer, quantos de nós estamos presos a fantasias, a ilusões aparentemente invisíveis? Esse está preso ao campo que comprou por milhões. Vamos ampliar isso aqui. Este está preso às suas fazendas, aos seus galpões cheios de coisas maravilhosas ali que valem muito dinheiro. O coração dele está lá junto. Este outro está preso à sua beleza física, ou à beleza física da esposa, ou à beleza física do marido, ou aos bens temporais do mundo, né? Outros estão presos a poderes temporais na terra, como é algum político, algum governante, algum empresário. Quantos que estão presos a essas posições? Outro prendeu-se à fama que lhe consome a vida. Quantos artistas nós não conhecemos aí que se perderam, se achavam grandes na terra, mas se perderam nas drogas, nas bebidas, na fama, ou às vezes até depois que faliram e não estão mais no topo, então aquela vaidade, né? Aquele orgulho de não estar mais no topo, então acaba prejudicando a própria vida. Aquele lembra um louco em algemas de ouro. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. Se queres paz em Deus, desapega-te e ama. Olha só, pode até parecer, né, como que a gente fala, uma coisa assim contrária à outra, é um paradoxo, porque tem pessoas que acham que às vezes amar é estar apegado, né? Meu filho, você é meu filho, faz exatamente do meu jeito, é meu filho, é meu, não é de Deus, não é meu. Não tem pessoas que são assim? Pois aqui está dizendo que desapegar é diferente de amar. Quem ama, solta a flor. Quem ama, solta o pássaro. Olha só que interessante. Quem ama, entrega de volta para Deus. E assim sucessivamente. Porque sabe que na terra nada é nosso, tudo nos é emprestado. As pessoas vêm e vão, os bichinhos vêm e vão, as plantas vêm e vão, as posições sociais vêm e vão. O tempo inteiro é assim. E é por isso que Deus nos coloca nessa terra. E é por isso que Deus nos faz nascidos de mulher. Vou até explicar isso que eu estou dizendo agora, né? Para que nós possamos então, com mães abnegadas ali, que se entregam de verdade para com seus filhos, que buscam educá-los de verdade, vesti-los, amamentá-los e prepará-los para o mundo. Essas transformam seus filhos e filhas fortes para o mundo, diferente de muitas, mas não deixa de ter o seu mérito. Existem muitas mães que estão pecando na educação. Ao invés de educar, bajulam, dão de tudo, porque acreditam que deve dar de tudo para o filho, preparar o mundo para o filho, o mundo tem de dar um mar de rosas para o filho, tudo ali de mão beijadinha. E nós sabemos que não é assim. Os filhos devem ser preparados, devem ser fortalecidos, educados para enfrentar o mundo. São os filhos que devem ser fortes, e não nós trazermos o mundo ali de mão beijada para os nossos filhos. Existem essas mães caridosas que realmente entendem e que se esforçam e que sabem que estão ganhando a eternidade, a felicidade verdadeira, sendo mães. Ao contrário de muitas que acreditam que devem ganhar o mundo, devem estar no topo das profissões, no topo da hierarquia de poderes temporais. E muitas dizem assim: olha, eu sou feliz hoje, eu sou essa pessoa que eu sou hoje, tenho tudo que eu estou hoje,
graças a eu ter deixado, abdicado de ser mãe. Muitas dizem assim. Mas o que elas não sabem é que tudo isso que elas construiu, um dia cairá por terra. Mas aquele ser que nós educamos, que nós amamos, que nós fortalecemos, que nós ajudamos a domar as suas más inclinações, que são um pouco melhores porque estiveram na convivência de mães abnegadas, estes filhos serão gratos pela eternidade a essas mães. E essas mães vão viver, vão reencarnar de novo. E talvez vão ter de passar por alguma provação difícil. E quem irá auxiliá-las será justamente estes que antes outrora foram filhos e que agora em uma outra existência pode ser um amigo, mas que reconhece naquela uma pessoa que muito amou. Pode ser um esposo, mas que reconhece naquela uma pessoa que tanto amou. Pode ser um pai, mas que reconhece naquela uma pessoa que tanto amou. Pode ser simplesmente um colega de trabalho, mas que reconhece naquela pessoa uma pessoa que tanto amou e que está ali sempre por ela. Nós nunca perdemos por praticar as leis de Deus, por amar de verdade, por valorizar o semelhante de verdade. Lembrando Meimei, nesse texto, que eu não me lembro agora de qual livro, está em uma das narrações que eu fiz e que eu divulgo, no qual Meimei vem nos dizer: sem o próximo eu não sou ninguém, mas com o próximo, com o filho, com o marido, com a esposa, com os amigos que eu valorizo, com os irmãos, com toda a sociedade, a comunidade que eu valorizo, estando uns pelos outros, eu serei tudo perante Deus. Eu gostaria de agradecer agora, mais uma vez, essa oportunidade de estarmos juntos aqui, neste estudo, né? Sou muito grato porque estamos sempre aprendendo com tudo isso. E deixo aqui um abraço a todos. E principalmente às mamães. Tudo de bom, gente. Com Deus.